Elian e seu grupo estavam de volta à segurança temporária de um esconderijo subterrâneo, afastados da vigilância das autoridades de Aetéria. Mas a sensação de alívio era apenas momentânea. As imagens e os dados que haviam acessado na caverna de Aurora ainda ecoavam em suas mentes. Eles tinham encontrado a chave para uma verdade muito mais profunda do que imaginavam. Uma verdade que abalava os alicerces da sociedade inteira. O mundo que conhecia uma utopia pacífica, próspera e sem conflitos, estava construído sobre um sacrifício monstruoso. A paz que agora desfrutavam não tinha vindo por acaso, nem como resultado da evolução humana. Ela fora forjada em meio à manipulação, dor e um controle mental absoluto. Na caverna, antes de fugirem apressadamente, o grupo teve tempo apenas para vasculhar fragmentos de documentos antigos, alguns digitais, outros em formatos desconhecidos, que estavam armazenados em dispositivos de alta segurança. Porém, o que mais chamou a atenção de Elian foi um conjunto de arquivos criptografados, que pareciam desvendar o grande mistério: como a humanidade havia chegado ao ponto de criar um mundo sem guerra, mas também sem memória, sem escolhas livres. Esses documentos são antigos demais, observou Luana, enquanto tentava acessar um dos arquivos. Estes registros são de uma época. Antes da Ascensão, eles falam de uma Era das Guerras Globais. A Era das Guerras Globais, como era chamada, foi o período que precedeu a Ascensão da Paz. O mundo, segundo os documentos encontrados, estava à beira da extinção. O planeta estava em ruínas. As potências militares se enfrentavam em batalhas tecnológicas devastadoras, e os governos do mundo estavam em um ciclo de destruição mútua, sem esperança de reconciliação. A humanidade havia chegado a um ponto em que a aniquilação total parecia iminente. Em um dos arquivos, uma gravação de uma reunião entre líderes mundiais descrevia a desesperança que assolava as nações. O líder de uma coalizão internacional declarou: "Estamos no fim. Se não agirmos agora, nossa civilização será destruída. As armas estão em mãos erradas. O mundo já não pode mais suportar o peso de suas próprias invenções." Foi durante essa era de caos e violência que surgiu a proposta de um novo caminho. Um pequeno grupo de cientistas e filósofos, acreditando que a única forma de evitar a extinção seria controlar a natureza humana, começou a trabalhar secretamente em um projeto que visava reprogramar as memórias da humanidade. O projeto foi inicialmente chamado de Pax Metamorphosos, e seu objetivo era reverter a agressividade humana, apagando as memórias do passado e criando um novo futuro sem os erros das gerações anteriores. Parece que a resposta para acabar com a violência foi apagar a memória coletiva, comentou Alaric, com um olhar sombrio. Eles não apenas esconderam o passado, eles o apagaram de todos. Elian sentiu um arrepio ao descobrir que o Pax Metamorphosos não era apenas um projeto de reprogramação mental superficial. O projeto envolvia uma série de tecnologias avançadas, incluindo manipulação genética e controle mental em grande escala. De acordo com os registros, os líderes do projeto usaram avançadas técnicas de modificação genética para eliminar traços de agressividade, medo e egoísmo das populações, enquanto tecnologias quânticas foram usadas para apagar ou modificar memórias inteiras. Esses processos foram realizados em larga escala, sem o consentimento da população. Eles não precisaram de uma guerra para nos controlar, disse Mara, claramente chocada. Bastou reprogramar nossas mentes e nossos corpos, manipular a própria essência do que somos. Mas o que mais perturbava Elian era a revelação de que a ascensão para a paz não havia sido gratuita para que a humanidade pudesse viver em um mundo sem guerras, sem conflitos, sem divisões
um preço terrível foi pago. Milhões de pessoas, os não ajustados, aqueles que não conseguiam se adaptar ao novo mundo ou que resistiam ao processo de alteração mental, foram descartadas ou removidas. De acordo com os documentos, uma nova classe de humanos foi criada. Aqueles que aceitavam o controle e aqueles que não tinham o que perder, que eram mais facilmente moldados. Os que resistiram foram enviados para as zonas de reabilitação, onde muitos pereceram, vítimas de experimentos e manipulações em larga escala. Eles literalmente sacrificaram uma parte de nossa espécie para que o resto pudesse viver essa mentira, disse Darius, com os olhos arregalados. Mas os ajustados não sabiam disso. Ninguém sabia. Além da manipulação mental, a engenharia genética foi uma ferramenta essencial nesse processo, através de modificações no código genético de várias gerações. Os cientistas conseguiram eliminar características de agressividade e instintos primitivos. A espécie humana foi geneticamente alterada para se adaptar à paz que agora viviam. Mas essas mudanças não eram naturais. Elas eram impostas. A humanidade, no fundo, não era mais a mesma. Estamos lidando com uma versão de nós mesmos que foi cuidadosamente moldada para obedecer, murmurou Elian, um tremor em sua voz. Não somos mais humanos. O maior sacrifício foi, sem dúvida, a perda da memória coletiva. Num período longo de décadas, as memórias das pessoas foram apagadas, suas consciências alteradas e sua história reescrita. As lembranças de guerras, de conflitos, de tudo que a humanidade já tinha sofrido antes, foram removidas ou distorcidas. E um novo conjunto de memórias foi implantado, um conjunto que garantia que as pessoas vivessem em harmonia, mas sem qualquer vestígio do sofrimento do passado. O que os documentos mostravam era ainda mais perturbador. Os dados que haviam sido implantados na mente das pessoas não eram apenas memórias falsas, mas memórias que serviam a um único propósito: garantir que os indivíduos aceitassem sua nova realidade sem questionar. Era um mundo em que ninguém sabia o que havia acontecido antes, mas todos sentiam que algo estava errado, como se estivessem vivendo em um sonho que nunca se desfazia. Elian e os outros encontraram também um repositório secreto dentro da caverna, um arquivo escondido que continha gravações de entrevistas com os fundadores do novo sistema. Os próprios arquitetos da utopia estavam conscientes de que o processo seria doloroso, mas acreditavam que, para salvar a humanidade, era necessário destruir suas origens. Aquelas palavras ecoavam na mente de Elian enquanto ele assistia. Eles não estavam simplesmente criando um mundo novo. Eles estavam apagando qualquer vestígio do antigo. E o que restava no fim era uma sociedade aparentemente perfeita, mas sem alma, sem a verdadeira história da humanidade. Agora, com a verdade sobre o projeto Pax Metamorfóssos em mãos, Elian sabia que a jornada de descoberta estava longe de acabar. O grupo havia encontrado apenas a ponta do iceberg. A verdade por trás da ascensão e da criação da utopia era ainda mais complexa e profunda. Eles haviam sido manipulados, não apenas por seus governantes, mas pela própria essência do sistema que criara o mundo em que viviam. Mas havia mais a ser revelado. Precisamos ir mais fundo, disse Elian. Esses documentos falam de mais coisas, mais níveis de controle, mais métodos de manipulação. O que mais eles esconderam de nós? Eles sabiam que, ao continuar sua busca pela verdade, estavam colocando em risco suas vidas e talvez a própria estabilidade do mundo. Mas não havia mais volta. Agora, o que os unia era a busca pela totalidade da verdade. O mundo que conheciam, uma utopia construída sobre dor, sofrimento e manipulação, precisava ser confrontado. O futuro da humanidade dependia disso. Mas o que eles não sabiam era que o caminho à frente os levaria ainda mais longe daquilo que imaginavam e que os maiores segredos estavam ainda por vir.
A verdade começa a se revelar. Mas quanto mais Elian e seu grupo descobrem, mais o peso de suas descobertas cresce. O que acontecerá quando toda a história for finalmente revelada? Se estiver gostando, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente até o final deste vídeo, cheio de mistérios e revelações sombrias. Elian não conseguia mais escapar dos pensamentos que o assombravam. Cada dia que passava, mais ele se aprofundava na teia de mentiras que sustentava a sociedade em que vivia. A descoberta do projeto Pax Metamorphosus e da manipulação das memórias coletivas era apenas a ponta de um iceberg. Um iceberg que, à medida que afundava, revelava algo muito maior, mais obscuro. O que ele não sabia ainda era que por trás desse sistema de controle havia forças invisíveis, uma conspiração global que envolvia corporações e governos, todos com um único objetivo: preservar a paz, mas a um custo impensável. À medida que Elian investigava mais profundamente os arquivos, ele começou a perceber que a manipulação da memória não era apenas um processo isolado. Ela era parte de um sistema de controle global. As maiores corporações do mundo, as que controlavam a economia, a tecnologia e até os alimentos, estavam profundamente envolvidas no processo de criação dessa sociedade utópica. Não se tratava apenas de reprogramar a mente das pessoas, mas de controlar cada aspecto de suas vidas, para garantir que ninguém se desviasse do caminho imposto. O sistema, que havia sido montado ao longo de décadas, utilizava tecnologias avançadas de computação quântica, inteligência artificial e até nanotecnologia. Isso tudo funcionava para garantir que qualquer tentativa de subverter a paz fosse rapidamente contida. As memórias individuais eram reformatadas, apagadas e substituídas, mas também havia uma rede de vigilância constante. Nada acontecia sem que fosse monitorado. Nada. Olhando para os registros históricos, Elian descobriu que uma das chaves para entender a ascensão desse novo sistema mundial eram as corporações. Elas não eram apenas entidades econômicas. Elas eram a verdadeira força por trás do governo global. Empresas gigantescas de biotecnologia, comunicação, energia e alimentos haviam formado um cartel de poder que dominava a política mundial. Eram essas corporações que, através de suas tecnologias de controle da mente, garantiam que a paz fosse mantida, mas também que os lucros nunca parassem de crescer. Tudo estava interligado. O controle mental, a manipulação da memória, a falsa paz, tudo se resumia ao lucro dessas grandes entidades. Estas corporações controlam nossa mente tanto quanto as nossas vidas. Elian pensou em voz alta, enquanto tentava organizar os documentos que encontrara. Ele estava começando a entender o quadro maior, mas cada revelação parecia mais assustadora que a anterior. Enquanto Elian se aprofundava nas investigações, ele percebeu que as corporações não eram as únicas peças nesse jogo. O governo mundial, que todos acreditavam ser uma entidade democrática e justa, na verdade, era uma fachada cuidadosamente construída. O que existia por trás era um sistema totalitário de controle, onde as eleições, as leis e até mesmo as políticas eram moldadas para garantir que as corporações tivessem o que queriam. As eleições eram, na melhor das hipóteses, manipuladas por algoritmos avançados que escolhiam os candidatos ideais, aqueles que seriam mais fáceis de controlar ou que já estavam comprometidos com os interesses das corporações, e aqueles que tentavam desafiar o status quo, como os ativistas do passado, eram eliminados, muitas vezes sem que ninguém soubesse. Mas a maior descoberta de Elian foi a forma como a memória coletiva foi manipulada. Ao longo dos anos, as pessoas passaram a viver com uma versão distorcida do passado. Algumas das grandes tragédias da história
As guerras globais, as revoluções, os massacres foram apagadas ou suavizadas de uma forma tão eficaz que a maioria das pessoas não tinha sequer ideia do que realmente acontecera. As memórias das guerras eram agora apenas fragmentos, como se o mundo tivesse se transformado magicamente em uma utopia sem explicações. Mas por que eles fazem isso? Por que apagar tudo? Luana questionou. Enquanto olhava para os documentos ao lado de Elian, não podemos simplesmente viver com a verdade. Por que esconder todo o sofrimento? Porque o sofrimento é a chave para controlar as pessoas. Se não soubermos quem fomos, não teremos como saber quem somos. E eles querem isso, eles não querem que pensemos demais. Elian falava com um tom de voz carregado, como se estivesse finalmente entendendo a extensão da manipulação. A tensão aumentava dentro de Elian. Ele sabia que estava no centro de uma grande conspiração, mas a dúvida estava corroendo sua alma. O dilema moral que enfrentava se tornava cada vez mais complexo. Ele deveria revelar a verdade para o mundo, destruindo a paz que haviam construído, ou deveria manter o segredo e permitir que a sociedade continuasse vivendo em uma paz artificial, mas sem saber o que realmente aconteceu. O preço de revelar a verdade poderia ser uma revolução violenta, e ele sabia que as corporações e o governo estavam prontos para qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. O dilema não era apenas sobre o que era certo ou errado, era sobre o que seria mais devastador para a humanidade. O que aconteceria se as pessoas soubessem a verdade? E mais importante, o que aconteceria com aqueles que estavam por trás de todo esse sistema de controle? Elian começou a se perguntar se a humanidade realmente havia perdido sua identidade. Se as memórias e os eventos do passado fossem apagados, como eles poderiam ser capazes de construir um futuro verdadeiro? Ele sentiu que a essência humana estava sendo sacrificada em nome da paz, mas não sabia se as pessoas estavam realmente vivendo ou apenas existindo sob um sistema de controle. As lembranças, as cicatrizes do passado, eram o que formavam a identidade de um povo. Se tudo fosse apagado, quem seriam eles? E se ninguém souber mais quem é, o que sobrará? Elian questionou, olhando para seus companheiros. Se não temos mais memória do que fomos, como vamos saber para onde estamos indo? Com a crescente angústia, Elian sentia que não havia mais tempo para hesitar. A única coisa que ele sabia era que o sistema que mantinha a paz era construído sobre uma mentira colossal. Mas a verdade, como uma espada afiada, cortava de dois lados. Revelar o que realmente aconteceu significava destruir a paz. Mas manter o segredo significava perpetuar uma mentira que fazia as pessoas viverem sem questionar. Eu não sei o que fazer, Elian confessou para Luana, com uma voz baixa. O mundo que construímos é uma mentira, mas não tenho certeza se as pessoas querem saber disso. Luana olhou para ele, com a expressão séria. Você pode não saber, Elian, mas nós sabemos. E esse é o primeiro passo para mudar tudo. Não podemos mais viver em um mundo de ilusões. Elian sabia que sua jornada estava prestes a mudar de rumo. Agora, a busca por respostas não se tratava apenas de desmascarar o passado, mas de confrontar as forças que mantinham o controle sobre o presente. Ele havia descoberto que havia uma aliança secreta entre as corporações, os governos e as facções mais poderosas do mundo. Uma aliança que tinha como objetivo garantir que a sociedade utópica permanecesse intacta a qualquer custo. Essas corporações não estavam apenas manipulando memórias. Elas controlavam todos os aspectos da vida cotidiana, desde o sistema educacional, que promovia uma visão unificada e controlada do mundo, até as interações sociais, que eram cuidadosamente monitoradas para garantir que ninguém rompesse com a norma. A paz era apenas uma fachada para um controle total. Em meio a esse turbilhão de descobertas, Elian sabia
que precisava agir. Mas como poderia revelar a verdade sem causar uma revolução global? Como poderia expor a manipulação sem desencadear um colapso da paz que tanto se esforçaram para construir? O dilema crescia mais a cada dia, mas Elian sabia que o único caminho possível era a revelação. Com seu grupo, ele começou a traçar um plano para expor os segredos. Eles precisariam de aliados poderosos, pessoas dentro das corporações, daqueles que também queriam ver o sistema de controle destruído, mas ele sabia que, fazendo isso, estava jogando todas as fichas em um único risco: a possibilidade de uma guerra. O peso da responsabilidade estava sobre ele, mais do que nunca. A verdade estava ao seu alcance, mas a verdade não era uma bênção, era uma maldição. Qualquer movimento falso poderia destruir tudo. A única coisa que Elian tinha certeza era que não havia volta. Ele não poderia viver em um mundo onde a paz fosse construída sobre uma mentira tão profunda. Mas também não sabia se a humanidade estaria pronta para enfrentar a verdade sem cair no caos. A escolha estava clara: continuar escondendo a verdade para manter a paz, ou revelar tudo e arriscar a destruição do sistema mundial. O futuro da humanidade estava prestes a ser decidido. Com a verdade à sua frente, Elian agora se encontra diante do maior dilema de sua vida. O que ele escolherá? Manter a paz ou enfrentar as consequências de revelar a verdade para o mundo? Não perca o final dessa jornada cheia de revelações e tensões. Deixe o seu like, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com um amigo que goste de desvendar os mistérios. Muito obrigado por chegar até aqui. Acompanhe o desenrolar dessa história que mudará tudo.